Bom dia. Obrigado pela recepção. Ninguém precisa saber nosso segredo, né? Porque tem tanta gente. Pessoal, eu vou falar uma coisa que meus alunos já estão cansados de saber, que é verificação eletroacústica, mas eu acho que o óbvio tem que ser falado. Primeiro, eu queria agradecer pela apresentação. Não comece a contar o tempo agora, por favor. Eu queria agradecer a Letícia. A Letícia é minha amiga pessoal, audiologista. Doutor Faiez, né, meu chefe. O CEAL também, que é onde eu atuo hoje. E a Letícia é uma amiga pessoal e é ela que eu falo tanto do diagnóstico em sala de aula, que, né, a gente tem que ter aquele profissional que a gente confia para chegar aqui, na verificação eletroacústica de aparelhos auditivos. Quem me conhece já sabe que eu sou meio chato com isso, porque a gente tem que verificar, a gente tem que promover a audibilidade, e vocês vão entender por que a gente tem que promover a audibilidade para a criança. Peraí, deixa eu vir para cá. Ah, tá. Tem que ser para baixo. Todo mundo já sabe quem eu sou. Então, qual é o pré-requisito? Não vai dar tempo, já estou dizendo, não vai dar tempo, mas eu vou tentar. Os pré-requisitos de um fonoaudiólogo, ele tem que ser qualificado. Eu sempre falo de aporte técnico, mas a gente faz aconselhamento parental nessa fase da reabilitação auditiva. Então, é importante que a gente tenha habilidades sociais, soft skills, que a gente fala tanto hoje. Vocês vieram aqui entendendo que eu ia falar sobre índice de inteligibilidade, mas eu não posso começar a minha fala sem falar que vocês vão aconselhar os pais. Vocês vão falar sobre aquelas medidas matemáticas, físicas, que estão lá no aparelho auditivo, mas vocês vão ter que saber como aconselhar os pais. Então, a gente precisa ter aporte técnico, a gente precisa ter experiência e conhecimento. Além disso, a gente tem que usar técnicas específicas e equipamentos que estejam devidamente calibrados, equipamentos que estejam funcionando, porque a gente nunca sabe quanto a gente está fornecendo para o cérebro daquela criança. A audição é a porta de entrada para o desenvolvimento da comunicação. Então, a gente tem que garantir, e nessa fase a gente sabe que depende da gente. Claro, a gente vai continuar o acompanhamento, aí vai lá para a Letícia, os pacientes, aí volta para a verificação, vai para a reabilitação auditiva, e a gente fica nesse triângulo, né, o tempo todo, porém, a gente tem que garantir que essa criança está tendo acesso aos sons da fala. Então, quais são os fatores que interferem? Alguns slides eu vou passar. Alguns são maleáveis, outros são não maleáveis. Quais são os fatores maleáveis? A audibilidade, em alguns, né, com relação aos ajustes. Eu consigo aumentar o aparelho auditivo dessa criança? Cheguei no limite? Posso trocar a indicação? Ao invés de eu colocar um aparelho que é power, colocar um super power, a criança perdeu ainda mais a audição, que é algo que a gente não controla. Eu posso colocar um ultra power? E assim eu vou verificando cada etapa da reabilitação dessa criança. O uso do AASE, o uso do aparelho auditivo, o sinal linguístico, isso é maleável. Eu posso orientar as mães, né? A gente fala na reabilitação auditiva, está ali o Alisson, Ingrid, Fernanda. A gente fala na reabilitação auditiva sobre um input linguístico rico, né? Essa criança precisa ter um sinal linguístico rico. O que a gente não consegue modificar tão fácil? A audibilidade e o aumento do grau. A área dinâmica, eu não consigo. Se a criança tem algum vírus latente ou qualquer outra causa que possa aumentar essa perda auditiva, eu não consigo mudar. Eu não consigo mudar o status socioeconômico dessa família. Não consigo. Né? É um fator que é não maleável. Idade de identificação, a gente pode mudar através das políticas públicas. Mas quando o paciente chega para a gente, eu já não posso voltar mais no tempo, porque ele foi identificado com a perda auditiva aos 4 anos. Tá? As comorbidades e o gênero. São fatores não maleáveis. Aí, o que a gente promove com a verificação eletroacústica, com a reabilitação auditiva? Uma experiência auditiva cumulativa. O tempo que essa criança foi exposto durante a vida à audibilidade. E adivinhe, se faz o diagnóstico... Eu falo direto, estava falando para a Letícia lá atrás. Eu falo. Chegou exames... porque não está do mesmo serviço. De quem é? Da Letícia? Pronto, vamos fazer a verificação, não precisa mais fazer. E outros profissionais que a gente confia, né? Então, isso tudo vai interferir na experiência auditiva cumulativa. A audibilidade de fala com aparelho auditivo, o uso do próprio aparelho auditivo, do implante coclear. A gente vê que as crianças com aparelho auditivo, principalmente de perdas leves, são mais suscetíveis a tirarem um aparelho auditivo. Já a criança com implante coclear, ela não tira.
Ela sabe que ela sair sem o implante coclear, para ela vai ter dificuldade durante o dia todo, né? E o uso do sistema de microfone remoto, meu queridinho aí, doutorado, né? O sinal linguístico, que eu falei para vocês. Então, aqui a gente tem um estudo de 2015 mostrando que as crianças que são bem adaptadas, que as crianças que têm um aparelho auditivo bem otimizado, elas chegam a passar habilidades de linguagem de crianças que não têm perda auditiva. Ou seja, o trabalho que você faz de verificação, de reabilitação, ele pode sobrepor aos resultados de uma criança com audição típica. Olha a responsabilidade que a gente tem com essas crianças, né? A Nathalie está ali para provar já tudo hoje. Ah, ela estava, né? Não está mais. Ah, ela já foi lá para o curso, tá. Então, ó, todo mundo conhece a banana da fala. Deixa eu voltar aqui. Uma criança que tem essa perda auditiva, por exemplo, ela tem uma média tritonal de 40 decibéis. Aí, você diz, então todas as crianças com perda auditiva de 40 decibéis de média vão ter a mesma experiência. A gente sabe que nenhuma experiência é única, né? A gente vê isso até no Instagram, nos memes, né? Nenhuma experiência é única. Vocês acham que essa outra criança aqui, com uma perda também de 40 decibéis, tem a mesma experiência auditiva? Não. Então, eu não posso pegar um aparelho auditivo, que é pediátrico, específico daquela população, e conectar sem verificar para cada indivíduo. Porque as experiências auditivas são diferentes. Né? A gente sabe que tem coisas que são iguais. Todo mundo sabe as frequências de fala, né? Quinto, sexto semestre aí. As frequências de fala, que são importantes, que têm maior peso para a audibilidade da fala, é de 500 a 4.000. Porém, essas duas crianças têm uma configuração audiométrica completamente diferente. Elas vão ter experiências diferentes. Elas estão inseridas em casas diferentes. Então, a criança ela deve usar o aparelho auditivo verificado para o caso dela. Tá? E é por isso que eu estou aqui falando sobre verificação eletroacústica. Eu estou correndo. Para dar tempo, 15 minutos. É uma aula de 3 horas que eu transformei em 15 minutos. Tá? A criança deve usar os dispositivos auditivos a todo momento que estiver acordada. Por isso que existe um programa, que é um programa americano, chamado Eyes Open, Ears On, que é olhos abertos, ouvidos ligados, orelhas ligadas. Há quanto tempo minha criança deve usar o aparelho auditivo? Não tem uma dose consenso na literatura, não existe. Não tem dizendo que tem que ser 10 horas, 12 horas. A gente sabe. Eu sei que a dose é, olha, seu filho acordou, até para você mandar ele escovar os dentes, que é isso que a minha mãe fazia, né? Acho que todo mundo faz, né? Vai escovar os dentes. Ele tem que escutar com o aparelho auditivo. Só vai tirar para dormir, para tomar banho. Então, olhos abertos, ouvidos ligados. E essas crianças, com uso acima de 10 horas e meia, obtiveram melhor desempenho de linguagem. Mas ainda não há um consenso sobre a dose. É óbvio que, se fosse meu filho, eu diria, acordou, já fico lá de olho na cama. Acordou, aparelho. Você não pode perder um minuto. A gente não perde. Por que a criança deve perder qualquer minuto? O passarinho cantando, o cachorro latindo de manhã. Então, essa experiência auditiva ela é cumulativa. Quanto maior número de horas, melhor para essa criança. Tá? E aí a gente chega nas etapas de adaptação. A gente seleciona o aparelho, a gente verifica o aparelho, a gente valida, né, a REAB aí validando os aparelhos auditivos, os benefícios e faz o acompanhamento. Esse acompanhamento, inclusive, inclui diagnóstico. Tá? Vamos lá. Qual é a meta da amplificação? Fornecer a experiência auditiva cumulativa. Quem for trabalhar com a amplificação pediátrica tem que entender que tem que fornecer a experiência cumulativa auditiva. Quanto maior o número de horas, não deixa um minuto essa criança ficar sem audibilidade. Inclusive, acontece muito, né? Casos que eu pego assim no serviço, que quando ele chega na escola, a mãe falava, ele usa umas 10 horas, contando de manhã que ele fica em casa, à tarde que ele vai para a escola, umas 10 horas. Conectei o aparelho, Datalog mostrou o quê? 4 horas, que era a hora que ele acordava, ficava de manhã. Descobrimos que a professora tirava o aparelho auditivo da orelha da criança com medo de quebrar. Não julgo a professora. Ela acha que é um dispositivo muito caro, e realmente é caro. A gente tem uma política de saúde auditiva aí, né, que até o valor é mais acessível, que o SUS compra, mas a professora fica com medo dela ter que pagar esse aparelho auditivo. O dataloging dessa criança dava 4 horas por dia. E aí, uma criança com 4 horas por dia de uso pode demorar 6 anos para aprender o que uma criança com audição típica aprende em 1 ano. São 5 anos de atraso aí, tá? Comparado.
Então, o objetivo é esse, fornecer acesso aos sons da fala. Eu não estou dizendo que na amplificação pediátrica eu tenho que fornecer o quanto essa criança entende. Eu espero que vocês entendam a diferença entre índice de inteligibilidade de fala e a percepção da fala, a discriminação da fala, a compreensão da mensagem. É diferente. Isso aqui é uma medida matemática, tá? Então, ó, nosso ouvido é diferente, nossa orelha é diferente, o tamanho do conduto é diferente. A criança não é um adulto em miniatura, a doutora Cátia de Almeida fala isso, a criança não é um adulto em miniatura. O volume do meu canal auditivo é diferente do canal auditivo de uma criança. Então, o que é que essas... deixa eu passar aqui um slide. Deixa eu ver se... Não. O que é que as medidas dizem? Ó, isso aqui, aqueles pontinhos que a gente vê, que é o count the dots, que é conte os pontos. Cada pontinho nessa banana da fala equivale a 1% de acesso aos sons da fala. Entre 500 e 4.000, a gente vê uma concentração maior desses pontinhos. Já? Espera aí, Alisson. E aí, esses pontinhos dão 1% cada. E a gente tem que alcançar o maior número de pontinhos possível. Quando eu coloco o aparelho auditivo, eu tenho que alcançar o maior número de pontinhos possível, principalmente entre 500 e 4.000, que é quando essa criança vai ter o acesso aos sons da fala. Tá? Nessa audiometria, por exemplo, que a gente vê aí uma perda até, né? Ok. A gente tem a área não audível em cima e a gente tem a área audível embaixo. Então, sem o aparelho auditivo, a gente vê que essa criança só tem acesso a esses pontinhos aqui, sem o aparelho auditivo. Quando eu coloco o aparelho auditivo, a ideia é pegar esses pontinhos, somar. Imagine quantos por cento ele tem aqui em cada pontinho, tá? E aí, eu tenho as etapas que isso aí vai ficar para aula, tá? Tem as etapas da verificação. Mas, ó, por que a gente usa a física na verificação eletroacústica? Porque existe uma lei, que é a lei de Boyle, que é uma lei do volume e pressão inversamente proporcional. Quanto maior o volume, menor a pressão. Quando eu tenho menor volume, as moléculas vão se agitar mais. De qualquer gás, acontece a mesma coisa no nível de pressão sonora. Quanto menor volume eu tenho, maior vai ficar essa pressão. Ou seja, o tamanho do ouvido da orelha da criança, do conduto auditivo, é desse tamanho. Do adulto, 2 centímetros, vamos supor, um padrão. O nível de pressão sonora no conduto auditivo da orelha da criança vai ser muito maior. Tá? Por quê? Porque o conduto auditivo é menor. Então, eu não posso ser negligente de chegar e conectar um aparelho auditivo sem verificar. Apesar de que qualquer marca, ela não deixa a gente fazer essa negligência. Por quê? Eles pegam uma RSD, que eu espero que dê tempo de eu pelo menos pincelar aqui. Eles pegam essa RSD, colocam um padrão lá. Então, eles já dão uma RSD, que é para você não colocar muito nível de pressão sonora na orelha da criança. Só que Enzo é diferente de Valentina, que é diferente de João, que é diferente... Principalmente a gente que trabalha em serviços de alta complexidade, que pega crianças com alterações craniofaciais, diminuição do volume do conduto auditivo externo, e aí vai. Então, a gente tem que medir essa pressão sonora que faz na orelha da criança, antes de conectar. Tá? Como fazer? A gente tem o Josué. Eu só vou passar essa primeira. Tá. É uma aula instrucional essa daqui, tá? Isso aqui é uma aula instrucional. Eu vou mostrar só RSD. O que é RSD? RSD é uma diferença que eu faço. Eu coloco um som dentro de um acoplador. Esse acoplador é uma câmara padronizada. Essa câmara, ela simula o tamanho do conduto auditivo do adulto. Essa câmara, esse aparelho, lá na Dinamarca, lá na Suíça, ele vem para o Brasil com as medidas de um acoplador de 2 centímetros cúbicos. Só que uma criança não tem 2 centímetros cúbicos de volume. O que é que eu tenho que fazer? Jogar o som no acoplador e jogo o som na orelha da criança. Quando eu pego e diminuo o que deu de nível de pressão sonora no acoplador com o que deu no da criança, os valores sempre ficam positivos. Ou seja, eu tenho que ver qual é a diferença do nível de pressão sonora que deu no acoplador, que vem padrão da fábrica, do que deu aqui no Josué. A orelha do Josué é menorzinha. Eu atendi ele 4 anos, ele vai fazer 8, então já tem um tempinho.
o volume dele vai crescendo. E a gente percebe que esses valores vão diminuindo. Cada vez mais ele vai se aproximando dos valores de um adulto. Tá? E aí, como é que faz a RCD? Só vou passar esse. Agora vamos acompanhar como fazer as medidas do acoplador no local. Então vamos começar fazendo as medidas de acoplador, que são super importantes Tá. para a gente calcular dados na orelha de um bebê ou de uma criança. Olha lá. O tubinho sonda e essa outra saída para o tubinho. Vou explicar. Eu faço a medida do acoplador, que é uma caixa que simula essa orelha do adulto, é uma câmara padronizada, 2 centímetros cúbicos. Aqui é onde eu estou encaixando o microfone. Aí, ele vai traçar essas medidas. Medir a orelha direita, medir a orelha esquerda. Se a criança não tem nenhuma síndrome genética, nenhuma alteração crâniofacial, o que é que eu faço? Copio os valores de RCD da direita para a esquerda, porque eu suponho que o crescimento do conduto auditivo externo foi simétrico. Tá? A criança com síndromes genéticas e anomalias craniofaciais, eu faço da direita, eu faço da esquerda. Isso dá um trabalho, mas é muito gostoso. Eu saio acabado. Mas é muito bom. Aí eu fiz as medidas, tá? Aí ele traçou o quanto deu de pressão sonora em cada frequência. Tá vendo essa curvinha? Aí a gente agora vai do acoplador. Aí agora eu vou fazer as medidas da orelha do paciente para comparar. O passo é medir os níveis de pressão sonora da orelha RCD. Ajeitei o molde e agora... Pronto. Aí o que é que eu faço? O mesmo microfone que eu medi lá na orelha, aqui, ó, medi no acoplador, eu coloquei na orelha do paciente. A orelhinha dele está vermelha porque eu tive que encaixar bem o molde. Mas não doeu, tá? Eu tive que encaixar bem o molde. E aí eu tive que medir o quanto de pressão sonora fez na orelha dele. Aí, ó, o que foi que aconteceu? Peraí. Ó, o que foi que aconteceu? Eu consegui uma outra curva lá em cima, que é o quanto deu de pressão sonora na orelha dele. Vocês percebem que a curva da orelha dele está superior à curva do acoplador. A curva do acoplador. E aí, essa diferença, esse espaço entre o acoplador e... Aqui, ó, o espaço entre o acoplador e a curva da orelha dele, eu vou pegar esses valores que saem numa tabela. Esse aqui está negativo, não pode ter valor negativo, tá? Eu vou colocar esses valores para o aparelho auditivo. Vou dizer, aparelho auditivo, cuidado com os níveis de pressão sonora para o Josué, porque o tamanho do conduto dele é esse e faz esse nível de pressão quando você coloca tanto em 250 Hz. Entende? É muito personalizado para que o paciente não tenha nenhum prejuízo. E aí depois eu mostro nesses vídeos como fazer, a REA, a verificação, fica para outro dia. Aí a gente tem o quê? A RSD, que é a diferença entre a orelha real para o acoplador. E essa, na verdade, o nível de pressão sonora da orelha menos do acoplador vai dar esses valores de RSD. Vamos passar... Não. Vamos. Isso aí é ganho target, audibilidade, transferência de frequência, algoritmos. É um mundo, tá certo? Isso aqui é só para despertar para vocês irem estudar. Para dar um... Sabe? Para dar um... Olha, gostei dessa área, vou estudar, porque cada um está convencendo. A Letícia com o diagnóstico, o doutor Faiz aí com a cirurgia, a doutora Trícia vem depois. E aí, como é que Josué vai saber que ele escuta bem se eu não fornecer a audibilidade correta para ele? Josué nunca... 4 anos, Josué chegou com diagnóstico de autismo, autorização dos pais para passar em materiais educativos, tá? Josué chegou com diagnóstico de autismo. Para tirar o diagnóstico desse menino foi difícil. A gente teve que provar que era deficiência auditiva. E aí, quando o menino colocou o aparelho auditivo, mudou. Tem um caso clínico aqui que eu mostro, que é um padrão da Universidade de Western Ontario, que mostra para saber se ele está dentro do intervalo de confiança. E aí eu faço os cálculos, e pela média tritonal dele, quanto ele atingiu de SI, e aí eu sei se ele está dentro do intervalo de confiança. Eu sei se esse aparelho auditivo está otimizado. Mas só isso não vai me dizer se essa criança tem que usar somente aparelho auditivo. Às vezes ela está usando aparelho auditivo, está dentro do intervalo de confiança, está na linha de tendência central, mas ela vai ter que fazer cirurgia. Vai ter que ir para o implante.
Por quê? Porque a amplificação de via aérea não está sendo suficiente para ela. Ela não está tendo acesso aos sons da fala, junto com a equipe da REAB, que vai fazer toda a investigação. Tá? Os protocolos do algoritmo. E por que a gente fornece audibilidade? Por causa disso daqui, gente. Primeiro dia do teste de aparelho auditivo dele. Um monte de gente já conhece esse vídeo, né? Mas é o primeiro dia. Ele é a família venezuelana, tá? Ele que é brasileiro. Aí ele faz questão de dizer para todo mundo que ele é brasileiro. Ai, não. Primeiro eu vou fazer com o aparelho desligado, tá bom? Esse. Beleza. É do Dr. Faiz, esse. Aparelho desligado, tá? Agora eu vou puxar o aparelho, tá? Até localização, ó. Muito bem. É bonito, né? Eu já li, Carol, obrigado. Já li a placa. É bonito, né? É um trabalho lindo. Assim, eu sou muito feliz. Eu estudava engenharia. Graças a Deus eu larguei, assim. Nossa, nada a ver, né? Nada a ver. E aí eu sou muito feliz sendo fonoaudiólogo, tá? E amplificação pediátrica é o meu ouro, assim. E aí, por que todo esse trabalho? Aí tem Cecília, Renata, ó. A Cecília, ela foi para o Hearing the Call, recebeu os aparelhos auditivos, foi lá no serviço para eu adaptar, e aí eu fiz todo o trabalho, RCD, o target, e aí vai. Aparelho desligado primeiro. Aparelho desligado. Eita! O que foi? Você está me ouvindo? Atenção auditiva. Ela pensou que era eu. Cadê o papai? Cecília? Oi, você virou o papai? É uma resposta ainda um pouco mais lenta, mas, né? Primeiro dia. A mãe fazendo sons de língua. Olha a família integrada. Tá? Balbucio após o estímulo. E agora, olha... O Josué hoje, né? Foi do começo do... Ó, a entrada. Gente, ele faz questão de dizer que é brasileiro. Os pais são venezuelanos, vieram para cá, família super engajada, e aí a gente vê o resultado. Por quê? O cuidado é centrado na família. A gente faz todo diagnóstico, verificação, todo acompanhamento com a reabilitação, mas o trabalho tem que ser integrado, tá? E aí esse checklist é um checklist para consulta de amplificação pediátrica. Primeiro dia eu traduzi com a Regina, esse... É da Hearing First. Essa organização oferece muito curso gratuito, muito bom, de muita qualidade. Tá aí, quem quiser baixar, tá? Os livros de cabeceira, não é cabeceira que eu fico lendo todo dia, tá? Mas, assim, são os livros que me guiam na minha prática clínica. E vamos fazer uma assinatura do contrato moral para boas práticas na amplificação pediátrica. Não vou conectar aparelho direto sem fazer verificação, sem fazer as medidas de pressão sonora, porque a gente vai interferir diretamente na vida dessa criança, tá? Muito obrigado.